Vamos agora entender o movimento sionista, já que nós chegamos até 1922 com a queda do Império Otomano, Turco-Otomano, vamos entender o que é o movimento sionista. Vamos lá, movimento sionista. Theodor Herzl, um jornalista austríaco-judeu, é frequentemente considerado o fundador do movimento sionista moderno. Em 1896, ele publicou o livro O Estado Judeu, no qual argumentava pela criação de um Estado judeu independente. Em 1897, ocorre o primeiro Congresso Sionista Mundial e foi realizado em Basileia, na Suíça. Presta atenção, olha só. Ele escreve o livro em 1896. Em 1897 acontece o primeiro Congresso Sionista. Então, alguém vai fazer um marco aí, dizendo assim, então começa um movimento com o qual muitas pessoas vão entrar em embate aqui, né? Vamos tentar entender esse movimento sionista? O caso de Fros. A fraude que revoltou a França, a história da fraude jurídica armada pelo exército francês que condenou um capitão à prisão perpétua. Esse sujeito, ele foi condenado por espionagem e descobriu-se que ele nunca fez nada disso. E descobriu-se que ele foi condenado por ter raízes judaicas. E tem um livro, né? O caso Dreyfus e o filme O Oficial e o Espião, né? Que vão contar a história desse judeu que foi condenado à prisão perpétua por uma fraude jurídica que quis o incriminar. Bom, este é um cenário europeu, né? Este que eu escrevi aí, que deixei aí, é um título da reportagem da Super Interessante. Não estou inventando nada disso aqui. Tem artigos, matérias sobre isso, né? Posteriormente, em 1897, o político antissemita Karl Lueger torna-se prefeito de Viena. Vejam só, está começando na Europa o que ficou conhecido mais tarde como o nacionalismo, o fascismo, o antissemitismo, que vai acabar explodindo na onde? Na Segunda Guerra. Mas essas coisas começam muito sorrateiramente, muito devagar, muito nos pequenos detalhes. Então, um judeu é condenado simplesmente por ser judeu e um prefeito em Viena sobe ao poder declarando-se abertamente antissemita, né? Que antissemita, para você entender de forma assim mais objetiva, é o sujeito que é contra judeus, né? Então, Theodor Herzl, esse sujeito portador de uma barba aí de, né, foto de barbearia, né, organizou o ideal judeu. Ele pensou assim, veja, não basta ser um cidadão exemplar, não basta eu ser honesto, porque pelo fato de ser judeu e viver em um país alheio, eu sou considerado um cidadão inferior, né? Então ele organiza e sistematiza a ideia de que os judeus precisam de seu território, precisam de um lugar só deles, né? Agora vejam, essa ideia de voltar para Jerusalém sempre existiu no meio judaico. Inclusive nas suas rezas, nas rezas de cada refeição, em 2000 anos, eles sempre repetem até hoje e repetiam a frase Leshamha Habam Berushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Então a ideia, o desejo de voltar para Jerusalém sempre existiu no povo judaico. Isso não é invenção, faz parte da tradição em ditos e escritos históricos. Então o desejo de voltar para lá sempre existiu. Eu pergunto a você a questão de prova. Quem tomava conta da região? Quem tomava conta da região era o Império Turco-Otomano. Mas aí o Herzl está organizando os pensamentos. Então lá em 1896 ele publicou o livro, como já foi dito, e em 97 acontece o primeiro Congresso Sionista, né? Agora, gente, vamos pensar um pouco aqui, certo? Você viu as datas lá, né? 96 e 97. Entretanto, olha os detalhes da história que não podem ser ignorados. A primeira cidade judaica fundada na região, e eu não quero dizer que não existiam povos judeus lá, não, existiam poucos povos, poucos judeus naquela região,
Mas, olha, no século XIX foi fundada a primeira cidade judaica lá, Petah Tikva. Foi estabelecida em 1878. Olha, o Theodor Herzl vem depois, muito tempo depois, por um grupo de judeus que compraram as terras perto de Jaffa e fundaram a comunidade agrícola. O desejo, gente, nós temos dados para isso. O desejo judaico de voltar para aquela região sempre existiu, né? Então tá aqui, e o nome da cidade é bem significativo quando a gente pensa no que pensava o povo judeu. Veja, Porta da Esperança, né? Refletindo a esperança dos fundadores de voltar para a terra natal. Outra comunidade judaica se estabelecer, e eu chamo atenção para as datas, né? Foi Rishon LeZion. Olha lá, criada em 1882. Lembra que foi em 1896 que o Theodor Herzl escreve seu livro? Perceba, por imigrantes judeus da Rússia e da Romênia. O nome Rishon LeZion significa primeiro em Sião. O desejo de voltar a Sião, que também é um nome para Jerusalém, para a região de Israel, sempre existiu. E o que o Theodor Herzl faz é organizar isso e militar politicamente para que isso acontecesse. Organizar. Aí acontece o quê? Acontece a Primeira Guerra Mundial. Voltamos lá desde o Império Turco-Otomano. E a Primeira Guerra Mundial vai dividir aí em dois grandes blocos. Tá aqui, ó, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? Tá lá, Reino Unido, França, Rússia, Estados Unidos e o Brasil ali, né? O Brasilzão, pá, só de ladinho. Então tá ali do outro lado, a Alemanha, Áustria-Húngaro e o Império Otomano, Itália e Bulgária também. Né? Então o Império Otomano entra na Primeira Guerra Mundial, né? E aqui, ó, se você prestar bastante atenção no que está escrito, impérios que caíram com o fim da guerra. Um dos impérios que acaba é o Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Império Russo também, mas o Império Otomano é desfeito. Bom, e como manda